Ainda sobre Judas, ele traiu Jesus Cristo, não por causa da cobiça pelo dinheiro, é por causa do diabo Satanás que entrou na mente dele e lhe deu essas ideias. Mas o que você deve saber é de que para este diabo Satanás entrar na mente de Judas Iscariote é porque Jesus Cristo permitiu. Da mesma maneira que o diabo Satanás teve a permissão de Deus para entrar na vida de Jó. Então este é um vídeo muito mais contraditório. São coisas que eu vou falar nesse vídeo que se calhar você nunca tinha imaginado. Mas sorte sua que meus vídeos me baseiam em trechos bíblicos. Então, sem mais delongas, primeiro vou ler um trecho bíblico e depois vou te dizer coisas que você nem imagina. Por que eu digo que Jesus Cristo permitiu a entrada do diabo Satanás na mente de Judas Iscariote até chegar ao ponto dele trair Jesus Cristo? Então confira comigo. Estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus revela seu traidor. MT 26,17 a 30, MC 26 de dezembro de 14, LC 23 de junho de 22. 18 Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. 19 Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. 20 Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. 21 Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito, e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. 22 Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. 23 Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. 24 Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Vídeo. Voltar. Avançar. Porque os cristãos sofrem. Porque Deus. Vamos continuar a leitura. Abrir gaveta de navegação. Mais opções. 22 Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. 23 Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. 24 Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. 25 E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse, Senhor, quem é? 26 Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. 27 Após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus, o que fazes, fei-se depressa. 28 E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. 29 Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. 30 E tendo ele tomado o bocado, saiu logo. E era já noite. Os discípulos devem-se amar. 31 Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Vídeo. Ok, depois dessa leitura, vamos lá, com detalhes. Se formos abrir o livro de Jó 1:12, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e foi ferir Jó. Eu acho que você sabe muito bem essa história. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Para Satanás ir atacar Jó, primeiro precisou da permissão do próprio Deus. Isso falamos nos vídeos passados. E temos esse trecho que nós acabamos de ler. A parte que mais nos interessa é essa parte. Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. Porque depois de Jesus turbar-se em espírito, ele disse que dentre vós que estão aqui, um de vós haverá de me trair. Então Pedro ficou perturbado, mas será que é quem? Então onde Jesus estava sentado, do lado esquerdo e direito tinha discípulos aí.
Então, o discípulo que estava do lado direito era o discípulo que Jesus mais amava, era o João. Então, o Pedro deu o sinal a João, que pergunta é quem? Então, João, encostando-se nas costas de Jesus, ele perguntou: Senhor, a quem se refere? Então Jesus disse: aquele que eu vou dar um bocado molhado é este que vai me trair. Um bocado molhado é um pedacinho de comida em que alguém pode comer de uma única só vez. Então é um bocado. Então ele cortou um pedacinho de pão, molhou e deu a Judas Iscariote. Então, logo aquele discípulo que era mais amado, João, conseguiu perceber que afinal de contas quem ia trair Jesus Cristo era o Judas Iscariote. Mas o que nos interessa aqui é a seguinte, verso 27. E após o bocado entrou nele Satanás. Esta frase aqui não está aí por acaso. O que você deve saber. Não está aí por acaso. Tem motivo desta frase estar aí. E após o bocado, depois de Jesus Cristo ter dado a Judas Iscariote o bocado, entrou nele Satanás. E disse-lhe, pois Jesus, o que fazes, faz-o depressa. Depois de diabo Satanás entrar na mente de Judas Iscariote, Jesus disse, então, aquele é o seu plano que você quer fazer, então faça-o depressa. E nenhum dos que estavam aí presentes entenderam. Outros discípulos que estavam aí, ninguém conseguiu entender de que Jesus está falando aqui. Já que Judas Iscariote era o tesoureiro, tinha uma pasta que continha dinheiro. Outros pensavam que talvez está para fazer compras para aquilo que vai faltar aí na ceia, ou não está para dar dinheiro aos pobres, qualquer coisa. Era uma missão qualquer que tinha a ver com o dinheiro para comprar algumas coisas que estão a faltar. Mas Jesus não estava a falar isso não. O que fazes, faz-o depressa. O que você quer fazer, podes fazer agora mesmo. Estava a dar permissão ao próprio diabo Satanás, que já havia entrado nele. Que então, entraste, então aquilo que você quer fazer, aquele seu propósito, faça-o depressa. E após um bocado, Judas Iscariote levantou-se e saiu. Outros já iam pensar que talvez está a ir comprar qualquer coisa enquanto estava a ir cumprir a missão. E Jesus, vendo que Judas Iscariote levantou-se e saiu, falou que agora é glorificado o Filho do Homem e o Pai é glorificado nele. Jesus já sabia que assim que Judas Iscariote levantou e foi cumprir a missão, o fim já chegou, as escrituras vão se cumprir. Estava tudo na mente de Jesus Cristo. Então, é esta parte que eu digo-te que para Judas se comportar dessa maneira não foi pelo amor ao dinheiro, porque se formos aprofundar lá, iremos ver que depois de Judas Iscariote ter traído a Jesus Cristo, vendo que Jesus está sofrendo, ele arrependeu-se e veio aí no templo onde aqueles judeus que traíram Jesus Cristo estavam aí. Então ele confessou que eu me arrependo por ter traído esse sangue inocente, assim eu preciso devolver o vosso dinheiro para vocês soltar o homem. E aqueles disseram que nós não temos nada a ver com isso. Se você quer esse versículo, é só comentário, eu vou te trazer esse versículo que comprovam isso tudo que eu estou a contar. Está aí na Bíblia. Não estou a mostrar o versículo para não tomar muito seu tempo. Então disse, nós não temos nada a ver com isso. Não temos negócio nenhum, nosso negócio já está fechado. Nós te demos suas 30 moedas e você já nos deu o homem, então já está. Ele disse, não, eu que devolver esse dinheiro porque já não preciso mais, eu me arrependo. Eles disseram, não tem nada a ver com isso. Sai, vai embora. Ele com aquele nervo levou aquelas 30 moedas de pratas que havia vendido com Jesus Cristo, lançou nos pés
daqueles malfeitores. E ele saiu. O erro que ele fez é que saiu foi se enforcar. Esse é outro assunto que iremos falar. Então, para dizer que não é pelo amor ao dinheiro que fez com que Judas Iscariote se comportasse daquela maneira. Porque se fosse pelo amor ao dinheiro, Jesus não ia dizer que agora é glorificado o Filho do Homem. E logo no início da nossa leitura nós vimos que eu vos digo essas coisas para quando acontecer, vocês terem a certeza que isso aqui está no plano de Deus. É aquilo que vinha a ser falado desde muito tempo. É aquilo que está escrito nas Escrituras. Para que não seja uma coisa surpresa, vocês possam saber que na verdade isso estava no plano. Que aquilo que o Senhor estava a contar é isso que está a acontecer agora. O Filho do Homem vai ser vendido, vai ser matado e no terceiro dia vai se levantar. Então tudo aquilo fazia parte do plano. E aí vem que eu não digo isso a todos vocês, porque há alguns que eu escolhi. Cada discípulo foi escolhido segundo, como se fosse uma unção. Cada discípulo foi dado a sua própria unção. E para Judas Iscariote foi dada essa missão. Não foi por acaso, não é porque ele era muito cobiçoso, era muito mau. Não. Ele ficou com Jesus Cristo durante 3 anos e meio, fazendo todo o trabalho. Não houve nenhuma reclamação aí. E nem na própria biografia dele não houve nenhuma reclamação de que era um homem mau, não. Sempre foi uma boa pessoa, servia a Deus de uma boa maneira. Ele foi usado para fazer cumprir o plano de Deus. A conclusão é que Judas Iscariote não era alguém ruim, não. Ele era boa pessoa. Só que ele foi usado para cumprir a missão. Se ele não vendesse a Jesus Cristo, aí não havia meio de como as coisas terem sentido e seguir as Escrituras. Então, aquilo que já foi escrito como plano de Deus é aquilo que tem que acontecer. E sempre tem que haver esses personagens a fazer parte disso. É como nós falamos nos vídeos anteriores sobre o diabo Satanás. O diabo Satanás, para se rebelar contra Deus, não é por acaso, fez parte do plano de Deus. Se ele não se rebelasse, as coisas estariam contrárias daquilo que era o plano de Deus. Se tens dúvida, vai conferir lá os vídeos 29, 30, 31, 32, tem esse vídeo que fala do diabo Satanás, você vai ver. Aprofundamos muito esse tema e hoje estamos a falar o mesmo. O próprio diabo Satanás precisou da permissão de Deus para ferir Jó, e Deus permitiu e conseguiu ferir Jó até aos limites de Deus, aí onde Deus que você deve lhe ferir daqui até aqui. Então o diabo Satanás foi exatamente ferir nesse intervalo, sem atacar Jó. Foi a primeira permissão. Feriu sobre trabalhadores, filhos, gados, essas coisas todas da casa. Depois, quando o diabo Satanás reclamou que não, é porque ele não está sentindo nenhuma dor, ele está saudável. Se for pele por pele, ele vai se render e vai te negar. Então, Deus lhe deu mais outro intervalo. Já que aquele intervalo você não está a acreditar que ele é honesto, então vou te dar outro intervalo. Vai lhe ferir, mas não pode lhe matar. Então, o diabo Satanás, quando foi exatamente atacar Jó naquele intervalo que foi dado. Não poderia lhe matar. Da mesma maneira, quando Jesus Cristo lhe deu aquele bocado, ele recebeu aquele bocado era como se fosse uma permissão de que deve ser essa pessoa em que eu escolho essa pessoa para esse papel de traição. Então ele recebeu o bocado, comeu. Logo, ao comer aquele bocado, o diabo Satanás entrou nele. Se tens dúvida, está bem aqui. É aquele a quem eu der o bocado molhado. Se você está a duvidar quem exatamente vai me trair, então eu te digo que é aquele que eu vou dar o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, depois de comer o bocado, entrou nele Satanás. Por que o diabo Satanás não entrou depois? Ou se era simplesmente
a cobiça pelo dinheiro, o comportamento dele, ou era porque ele era mau? Por que tinha que haver a menção de diabo Satanás aqui? Aqui, diabo Satanás não deveria ser mencionado. Está a entender, meu amigo? Não poderia ser mencionado o diabo Satanás de jeito nenhum, porque estamos a dizer que Judas Iscariote era mau, não é? Então, o diabo Satanás não entra, ele era mau, simplesmente era mau por sua natureza. Porque ele cobiçava muito dinheiro, não sei o que, era ambicioso, essas coisas todas. Então, aí não podia entrar o nome de diabo Satanás. Se entra o nome de diabo Satanás é porque ele não era mau. Só o diabo Satanás é que entrou nele para lhe influenciar essas ideias. Depois dele ser usado para trair Jesus Cristo e depois do plano dar certo, o diabo Satanás retirou-se nele. Ele, quando se arrependeu, mas afinal de contas, sou eu mesmo que fiz isso. Por que eu fiz isso? Atrai o sangue inocente por causa dessas 300 moedas, 30 moedas. Tem outro trecho lá sobre ele, como era o tesoureiro. Tinha uma coisa que deveria se vender aí. Então ele que estipulou o preço que isso aqui vale vender por 300 moedas. Imagine uma coisa que deveria se vender a 300 moedas e o filho do homem ser vendido com 30 moedas. Ele não poderia aceitar. Se fosse amor pelo dinheiro, da forma como ele havia calculado naquele outro episódio de vender 300 moedas para aquela coisa, naquele versículo e outro versículo. Se quiseres, eu vou trazer esse versículo também. É só comentar. Da forma como ele estipulou que devia se vender a 300 moedas, aqui na venda de Jesus Cristo, ele não podia aceitar esse trato com 30 moedas, porque era a coisa mais valiosa do que aquilo que ele havia estipulado 300 moedas. Mas ele aceitou apenas com 30 moedas. Só depois da missão ser concluída, o diabo Satanás saiu. Porque o diabo Satanás entra em você, ele atua, te influencia a fazer certas coisas malignas. E depois de você fazer aquela coisa, ele sai, vai entrar em outra pessoa, você vai seguindo a sua missão dele. Você é que fica a assumir as consequências. Então, após o bocado, entrou nele Satanás. Entrou, depois dele tomar aquele bocado, comeu, entrou nele Satanás. É como se fosse Jesus mostrou que é este que deve ter essa missão de me trair. Então o diabo Satanás entra nele. E depois de diabo Satanás entrar nele, Jesus é quando diz: o que fazes, faz-o depressa. Estava exatamente a dar permissão a este diabo Satanás, que então o que você quer fazer, ainda faz depressa. Não há mais tempo a perder aqui. Se ninguém entendeu, que até nem você também não está a entender, é porque aquilo aí não era uma coisa que as pessoas deviam entender, porque Jesus não estava exatamente a falar com Judas Iscariote, não. Estava a falar com aquilo que já havia entrado em Judas Iscariote. Tudo faz sentido aqui. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. E disse depois Jesus: o que fazes, faz-o depressa. E nenhum dos que estavam presentes à mesa compreendeu o propósito. Então eu espero que você tenha acabado com essa dúvida. E o único conselho que eu vou te dar é de que atualmente, para o diabo Satanás entrar na sua vida, não só precisa de Deus, precisa de você primeiro. Você. Se você permitir que o diabo Satanás entre, ele vai entrar. Não é só Deus. Outra coisa, você também. Então, o que você deve fazer é, nas suas orações, pedir a Deus para que não te deixe cair em tentação, para que você também não sofra tentações, para que Deus não te use nas tentativas, para que possa te testar usando você. Você deve reconhecer que você é fraco, que caso Deus te testar, então você vai cair, porque você não é Jó. Nas suas orações você deve pedir proteção. Deve se humilhar. Na sua vida normal você tem que se isolar das ideias que permitem que o diabo Satanás atue em ti. Ficar longe dessas ideias. Então é mais ou menos isso.
Mas há casos em que você mesmo inocente, você pode ser usado. É o que aconteceu no caso de Jó. Jó era inocente, mas foi usado. Foi testado. Então você também pode ser inocente e pode sofrer tentação, pode ser testado. Isso também é possível. Mas caso você sofra tentações, é muito importante que você sempre lembre-se do caminho, lembre-se do Senhor. Ore ainda mais. Tá bom, meu amigo? Então, eu fico por aqui. Eu espero que tenhas entendido bem o tema de hoje, que o diabo Satanás sempre precisa de permissão para entrar na vida de um cristão. Da forma como o diabo Satanás precisou de permissão para entrar na vida de Jó, então o diabo Satanás precisou de permissão para entrar na vida de Judas Iscariote. A atuação de Judas Iscariote não foi por acaso, não é porque ele era mau, mas sim é porque Satanás entrou nele e o influenciou a fazer aquele negócio. E depois daquele negócio se concluir, o diabo Satanás saiu e Judas Iscariote se arrependeu. E quando foi lançar de novo aquelas moedas, se ele queria dinheiro, não ia devolver aquelas moedas, não ia lançar. Então ele se arrependeu, confessou publicamente que me arrependo de ter traído sangue inocente, e lançou aquelas moedas e saiu e foi se enforcar. Então tudo aquilo aí foi um papel que Judas Iscariote foi dado, tudo para fazer cumprir as Escrituras, conforme Jesus mesmo falou. Então Jesus exatamente aqui estava a falar com o diabo Satanás. O que faz depressa, estava exatamente a falar com o diabo Satanás. Que assim que você entrou na mente dele, então o que você tem que fazer, faz depressa. A sua missão. Então você deve fazer a sua missão urgentemente. Não precisa mais queimar tempo. E é quando Judas Iscariote levantou, saiu, e Jesus ficou a falar: agora é glorificado o nome de Deus. Então, Jesus estava a dizer que as Escrituras já estão prestes a serem cumpridas. Então fique bem na paz do Senhor. A gente se vê no próximo passatempo. Tchau, até o próximo vídeo.